Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje finalmente eu vou conseguir publicar o vídeo relativamente às perguntas que vocês me têm colocado no Instagram, maioritariamente relacionadas com como declarar os nossos investimentos, quer seja ações, ETFs, o PPR, as peer-to-peer, criptomoedas e tudo mais. E como surgiram tantas dúvidas, eu decidi convidar um contabilista certificado para responder às vossas dúvidas, ok? Aproveitem a nossa conversa, acho que é de extremo valor. Aproveitem para deixar o like e subscrever o canal e vamos passar já à entrevista. Bem-vindos a mais uma conversa. Desta vez eu convidei um contabilista certificado, ok? O André Carvalho. Obrigado, André, por teres aceito o convite. Vamos tentar esclarecer algumas perguntas, dúvidas que as pessoas têm relativamente a como declarar os nossos investimentos, não é? Obrigado. Obrigado, Filipe, pelo teu convite e vamos tentar acrescentar aqui um bocadinho mais de valor aos teus seguidores também, e neste caso também aos meus, e às questões que eles nos colocaram. Por isso estou aqui para responder. Vamos lá. Vamos lá. Já agora, aproveitem, se não seguem o André, ele está presente no Instagram, certo? Mais alguma plataforma? Não, essencialmente no Instagram, essencialmente no No Instagram. Instagram a conta é Contabilidade Sem Segredos, Exatamente. ok? Fica o link na descrição, vocês podem seguir, ok? Obrigado. Vamos lá. Ora bem, as pessoas recorrem muito a mim porque eu invisto há uns anos e então fazem muitas perguntas sobre fiscalidade. Obviamente eu não sei porque essa não é a minha área, não é por eu ter, por exemplo, um carro que eu também vou perceber de mecânica. Não faz sentido, não é? Então, normalmente, eu tenho que sempre encaminhar as pessoas para o devido conhecimento e para a pessoa que é certificada no assunto. Bom, assim, à cabeça, aquilo que as pessoas têm mais dúvidas é relacionado com as mais-valias, ok? Uhum. E, portanto, eu vou recorrer aqui ao meu apoio. A primeira pergunta é como é que se declaram as mais-valias? Onde é que se declaram as mais-valias? Muito bem. Vamos então começar aqui pela parte das mais-valias. Pronto. As mais-valias, nós falamos o quê? Falamos de opções, de futuros, de warrants, forwards e CFDs. Ok, Em IRS, estamos a falar de instrumentos financeiros derivados ou mais-valias, que é o termo mais comum usado, ok? ok, Pronto. Se estivermos a falar neste caso, em mais-valias nacionais, vamos ter que utilizar o anexo G da declaração de IRS, ok? Se estivermos a falar em estrangeiros, vamos utilizar o J. O J é sempre a parte estrangeira, digamos assim. ok, Salvo uma outra exceção, mas normalmente é sempre isto, ok? Depois, existem vários códigos por cada categoria, porque nós dentro das mais-valias temos uma série de códigos para ok. utilizar. Os códigos são diferentes para cada tipo de investimento, é isso? Sim, varia conforme o investimento, mas isso depois Ok, é muito intuitivo lá no portal das finanças. O importante é ok, saber o anexo para as pessoas se dirigirem. Nacionais, G, estrangeiras, J, ok? Depois temos ok. aqui no final, vamos falar da parte das corretoras, mas para já não vamos falar nisso. Pronto. Deve ser mencionado o rendimento líquido de cada categoria por mais-valia declarada. Neste caso, para efeitos da determinação da mais-valia, neste caso tributável, podem ser deduzidas as despesas necessárias, ou seja, as efetivamente praticadas inerentes à alienação das partes sociais ou dos valores mobiliários, ok? Ou seja, por exemplo, as despesas de instalação, que é uma das perguntas que nós iríamos responder, falo agora e depois respondo outra vez, mas Uhum. isso não é, mas despesas necessárias à venda, ok? Tu podes deduzi-las, ok? Ok, Pronto. É necessário ainda saber o país da fonte, ou seja, de onde é que está instalado esta entidade, digamos assim, o rendimento líquido e se eventualmente pagamos algum imposto no estrangeiro. Saber o país da contraparte, ok? Se for uma corretora, ok? É preciso ter aqui algumas atenções. Se nós aqui já estivermos a mencionar que pagamos um imposto no estrangeiro, é para depois, nós quando estivermos a falar mais à frente, e vamos tocar nesse ponto, da dupla tributação internacional, exatamente ok, nesta ok. parte é que é importante a autoridade tributária já ter esta informação, porque depois já te vai conseguir
a devolver esse valor, digamos assim. Ok, entendo. Acho que o mais importante para as pessoas é mesmo saber o anexo. O não é? anexo, E exatamente. depois Nacionais-guia estrangeira J. exatamente. Resumidamente é isto. E depois tu disseste no portal é bastante intuitivo depois a pessoa Sim, por encontrar causa dos as outras. códigos, exatamente. Exato. Outra questão que as pessoas têm é quanto é que se paga de imposto. A não é? bela questão. Olha, Pois. a taxa de tributação é 28% sobre as mais-valias, ok? Se for feita em Portugal, automaticamente vai ser feita na fonte e depois as pessoas podem ou não englobar. Se for lá fora, às vezes podemos estar suscetíveis a uma taxa de tributação, ou seja, vamos ser tributados em dois lados e por isso é que depois utilizamos a dupla tributação internacional para, através de acordos que são feitos entre Portugal e os outros países, para eliminar essa tributação excessiva que tivemos, ok? Ou, neste caso, a pouca tributação que tivemos lá fora. Está bem? É um bocadinho isto. Porquê? Porque os rendimentos do estrangeiro, sejam eles dinheiro ou em espécie, ficam sujeitos a uma tributação independentemente do local onde se obtenham, independentemente da moeda, ok? Porque são obtidos. Pronto, depois também temos a questão do câmbio, mas isso falamos mais daqui a um bocadinho. Ok. Quando tu estavas a falar, eu acho que isto ainda foi relativamente à primeira pergunta. Quando tu estavas a falar que depende da fonte do rendimento que nós temos lá fora, o diferente investimento, quando tu estavas a falar onde nós temos o nosso dinheiro na corretora, o país onde está sediada a corretora ou o país onde nós fazemos os investimentos? Há duas situações, ok? Se estivermos a falar na corretora e ela estiver em Portugal, estamos a falar em Portugal. O resto das contas é com a corretora, Ok, ok? ok. Se estamos a falar se for no estrangeiro, aí sim, estamos a falar do local de lá. Ou seja, se não tivermos corretora como intermediário, é no destino, ok? Ok, Conseguiste ok. entender? Já estou a perceber, já estou a perceber. Tudo bem. Como é que, por exemplo, eu tenho investimentos maioritariamente nos Estados Unidos, Ok? ok? E, portanto, eu transaciono em dólares. Exatamente. Como é que funciona a tributação nesses casos? Se nós tivermos moeda de dólar e depois, eu não sei, terá que ser convertido pela corretora novamente para euros, como é que isso funciona em termos de Temos tributação? duas situações neste caso, que é podemos optar por ir ao site das finanças e colocar como é que se diz? Optar por ter neste caso, o formulário de dupla tributação ativa, da económica, Ok, ou então, depois, quando vamos fazer o IRS, existe já um mecanismo associado, ok? Perante as convenções que existem entre os vários países, para evitar a dupla tributação. O método adotado, neste caso, é a imputação normal, em que é aplicado o crédito de imposto correspondente à menor das seguintes importâncias, que é o imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro e a fração da coleta calculada antes da dedução, ou seja, nós vamos ser tributados justamente, ok? Se pagarmos, por exemplo, 35% lá, cá 28% nós depois vamos ser compensados, ok? Pronto. ok, Relativamente ao que tu me falas, nós estamos a falar do câmbio. O câmbio é na data da alienação. Estamos a falar em dólares e queremos declarar em euros, ok? Vamos ter o câmbio à data da alienação, mas se estivermos a falar de uma quantidade infindável de transações, podes praticar a taxa do final do ano, ok? ok. Mas se tivermos um ficheirinho Excel em que tens algumas plataformas, acho que dá para fazer essa parte, Sim, tiras o ficheiro Excel e consegues fazer um PROC-V para a taxa de câmbio e consegues saber a data de câmbio para aquilo. sim. Algumas plataformas, se não for possível, fazemos pela taxa do final do ano. Eu tenho conta na de Giro e, portanto, eles dão um relatório todos os anos e, portanto, vem lá todas as transações, o montante em dólares e o equivalente em euros Na no data, momento em que é feito. Exatamente, na pronto. data. Basicamente, a tua mais-valia vai ser soma dessa coluna. Exatamente. Percebes? Certo. Pronto, só para rematar há bocadinho o que eu estava a dizer relativamente à dupla tributação. Quem é tributado em Portugal vai ter sempre direito à parte do imposto pago em excesso, ok? Quando neste caso estivermos a falar da parte dos Estados Unidos. E aí, vamos ter que preencher o anexo J, como tinha dito há bocadinho, por causa deste imposto. Ok, na situação em que tu estavas a dizer de eventualmente fazer o câmbio no final do ano,
Quem é que determina esse câmbio? Porque há muitas casas que podem fazer câmbios diferentes, não é? Epá, eu diria Qual é para a ver, referência? a referência pode ser, por exemplo, o câmbio do Banco de Portugal. Que estamos em Portugal, pode-se guiar, podemos guiar por lá. Certo. Ok? Outra pergunta que nos colocaram no Instagram é: nós temos uma compra, ok? Compramos no início do ano uma ação, por exemplo, a $100, e ao longo do ano depois fazemos duas vendas diferentes, ok? Vendemos uma parte numa dada altura e depois vendemos a outra parte noutra dada altura. Como é que funciona nesses casos? Ok, é mais simples do que as pessoas pensam. Neste caso, estamos a falar em anexo J, porque são ações estrangeiras, que estamos a falar aqui em dólares. Certo. O que é importante? É separar por países. Ok? Se vendeste ao mesmo país, podes juntar. Se vendeste a países diferentes, é que tens que separar. Ok? O preenchimento tem que ser sempre feito sobre a forma de valores de aquisição e realização, utilizando a primeira e a última data da tarefa desse ano. Pronto. Mas neste caso, o foco é, se vendeste ao mesmo país, fazes, ou seja, compraste por 100, vendeste uma por 70, eu estou por 50, ok? Tiveste não, isso é pouco. Compraste por 100, vendeste por 70, metade, e outra metade por 80, dá ao todo 150. Se vendes tudo para o mesmo país, tu vais declarar uma mais-valia de 150 menos 100, ok? Uhum. Mas se forem para países diferentes, aí sim, tens que mencionar separado. Eu tinha aqui uma pergunta relacionada com o impacto das mais-valias na declaração de IRS. Ok. Isto foi outra questão que fizeram. Eu não entendo muito bem o sentido desta pergunta, mas talvez tu consigas esclarecer, uma vez que eu, conheces bem. Eu explico. Pronto, olha, o que é que acontece? Imagina, nós temos diversas categorias no IRS, ok? Mas temos algumas que são englobáveis e as que não são englobáveis. Se nós Ok. estivermos a falar neste tipo de rendimentos e não englobarmos, o que é englobar? Imagina, tu és tributado a taxa de 28%. Se a tua taxa de IRS a englobar for superior, não te vale a pena englobar, porque vais ser tributado a uma taxa maior. Consegues Certo, entender esta certo, parte? certo. Pronto. Mas só os rendimentos englobáveis é que vão usufruir de deduções de IRS. Se não é, pá, tens uma mais-valia de 1000 euros, vais ser tributado à taxa de 28%, vais pagar 280 euros. Ok? Uhum. Se Certo. englobares, aí é que vais usufruir das deduções de IRS. Ok? Por isso, aqui a resposta é depende. A resposta aqui é Claro. depende. É depende. Se Então, englobares, é que primeiro tens que ver se vale a pena englobar. Ok? certo. Uh, senão, pá, pode não compensar. Claro, claro. Depende da Mas situação de cada um depende da e situação, dos exatamente. rendimentos que cada pessoa está a ter, Exatamente. não é? Porque depois ao englobar, eu daqui a um bocadinho vou mencionar outra vez, mas ao englobar, tu vais ter que englobar uma série de rendimentos da mesma categoria. E pode não te compensar, ok? Uhum. É fazer simulaçõezinhas. Vá. Ok. Há algum site específico onde se possa fazer isso? Neste momento eu não tenho já ao dispor ainda. Tipo ah, calculadoras na não, não, internet ou assim? não, não tenho neste momento. Costuma Não? ter um da PwC, da PricewaterhouseCoopers, que agora já não se diz assim, que é uma das Big Four, uma das maiores consultoras do Ok. mundo, mas Sim. atualmente eu da pesquisa que fiz, eles ainda não têm disponível. Ok. Eles ainda não têm disponível. Mas pá, para ver se compensa ou não englobar é ver se o outro escalão, ou seja, imagina que és trabalhador dependente e tens isto, e na taxa do outro escalão tens uma taxa, por exemplo, de 34%. Não vale a pena englobar porque vais pagar mais 6% de Mais. 28%, Sim, percebes? sim, 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 sim. Mas há questões Ok. aqui é que vale a pena englobar, nomeadamente quando forem menos valias, mas lá chegaremos. Ok. Tudo bem. Ok, outra pergunta. Há imensas corretoras. Uma pergunta que fizeram foi relativamente à Revolut. A Revolut não é propriamente uma corretora, é um banco online. Como é que funciona no caso da pessoa fazer investimento através da Revolut? Pronto, neste caso, se estivermos a falar de uma compra e de uma venda, vamos ter a mesma questão, que é se estivermos a falar de receber dividendos ou vendas de uma ação por lá, que é possível, não é? Tu vais ser tributado também à taxa de 28% sobre essas mais-valias, ok? Aplicamos sobre o saldo global, ok? Ou seja, se no mesmo ano tiveste menos valias noutras trades, essas já batem as mais-valias. Ali é logo o net, está bem? Isto vai-te acontecer logo na Revolut, é logo o net disto. Sempre que há uma compra e uma venda, há lugar a apuramento de mais ou menos valias e não é ao levantar o dinheiro do broker, ou seja,
é na questão mesmo de ter já mais ou menos valias, ok? Porque tu podes ter mais e menos valias e, neste caso, podes ter mais valias e ficar lá com o dinheiro, percebes? Não era o momento do levantamento, está bem? Ok. Isto é muito importante a ter noção. E acontece isto também, salvo erro, na Bandora. Tenho quase certeza que eu tenho Ok. aqui. Depois, mas pronto. Neste caso, vamos declarar estas compras e vendas também no anexo J. E lá Sim, está. porque é estrangeiro. Exatamente. Está bem? Bem, eu espero que vocês estejam a tirar notas, ok? Porque o contributo do André é extremamente valioso, ok? Já agora aproveita para deixar o like no vídeo, ok? Bom, passando a outra pergunta, é relativamente à corretora de giro, e a de giro tem uma taxa de conectividade, ou seja, por deter uma ação na bolsa americana, por exemplo, paga-se anualmente 2,5 € por estar presente naquela bolsa, digamos assim. Como é que funciona? Existe alguma tributação nesse sentido? Como é que funciona? Não. Digamos que isso aí é um investimento a fundo perdido. Melhor dizendo é Ok, isto. Porquê? Porque imagina, se tu tivesses essa. Se pagares somente essa taxa de conectividade, tu não vais ter mais valias. Ok? É mesmo isto, não é? Ou seja, só certo. ao comprar as ações é que depois tu vais poder gerar mais valias. Ou seja, esta taxa de conectividade não é tributada, porque não Sim. acabas por ser. Não está ligada às mais-valias, não é? Não está ligada às mais-valias, nem dá para bater às mais-valias. Ok? Que Pois, seria ok, esse o foco da ok, questão. ok, Porque é uma taxa de manutenção que tem origem simples na existência da conta. Ok? ok, Que como eu disse, que só por si não gera mais-valias. Ok? É ok, importante também saber distinguir isto. Que não está ligado ao produto ou à venda do ativo. ok. Passando à próxima pergunta. Nós tivemos menos valias em 2020, passando agora para 2021, a pergunta é se vale a pena englobar. Olha, a minha resposta é muito simples. Vale a pena englobar. Vale a pena englobar as menos-valias, pois. Imagina que estamos a falar de numa menos-valia de 1000 €, por exemplo. Uhum, No ano seguinte, tu vais ter uma mais-valia de 2000, ou seja, tu só vais ter de ser tributado pela diferença. claro, Se não englobares as menos-valias, não és obrigado a englobá-las, mas se não as englobares, vais ser tributado no próximo ano por tudo. É como se fosse um prejuízo que vais poder deduzir no futuro. Ok? certo. Olha, aqui uma questão que eu aproveito para dizer. Imagina que há um casal que ambos investem na bolsa e tem o. Ora bem, o Filipe tem uma menos-valia, digamos assim, e a esposa tem mais valias. Não dá para bater entre sujeitos passivos. Tem que ser ao mesmo sujeito passivo, está bem? Ok, Ok? ok, ok. Boa, Pronto, eu achei importante também de dar este contributo porque pode às vezes haver aqui alguma confusão neste sentido. Pronto. certo. A questão de englobar, vou dar o exemplo, por exemplo, optarmos por englobamento da categoria guia, do anexo guia, aliás, temos que englobar obrigatoriamente todos os rendimentos e as mais-valias declaradas nesse anexo. Pronto. Mas lá está. Se a gente tiver, fazemos, imagina, fazemos uma simulação sem as menos-valias, uma simulação com as mais-valias, pode não ter praticamente impacto. Se estivermos só a falar de menos-valias, ok? Não vai ter impacto. E só assim, só englobar é que vamos no ano seguinte conseguir deduzir. No ano seguinte ou depois, está bem? Ok. Influencia alguma coisa, por exemplo, relativamente, ainda há pouco estavas a falar anexo G nacional, anexo J estrangeiro. Uhum, Por uhum. exemplo, tenho mais valias a nível nacional, tenho menos valias no estrangeiro. Pode-se englobar da mesma forma? Se precisas de obrigatoriamente que englobar os dois, Quer dizer, a minha pergunta é se vale a pena englobar, se é possível fazer isso. olha, desculpa lá, passou aqui o rabo do meu gato. Não, não faz mal, não faz mal. Podes optar por Podemos ter englobar. investimentos nacionais dentro de Portugal e, por exemplo, nos Estados Unidos, como eu Ok. tenho. E, portanto, se daria também para abater a menos-valia da mais-valia. De uma a outra? Não, Sim. porque só podes ser abatida aos rendimentos da mesma natureza. Neste caso, vamos a falar em Portugal e estrangeiro, ok? Uhum. Não é dedutível entre anexos depois.
percebes? Ok. Que é a mesma Tudo coisa que se eu fosse trabalhador independente e tivesse prejuízo e depois tinha a venda de um imóvel, tem uma mais-valia, percebes? Não, acaba por não ser justo, entre aspas. Ok, tudo bem. Bom, relativamente a mais-valias, acho que, ao assunto mais-valias, acho que nós estamos mais ou menos esclarecidos. Se ainda sobrarem dúvidas, nós tentamos ajudar nos comentários, por isso, ok? Podem deixar os vossos comentários. Bom, relativamente ao assunto que diz respeito a dividendos, a pergunta, no fundo, a primeira que surge logo é como é que nós declaramos os dividendos, porque são diferentes das mais-valias. Portanto, eu estou a falar no sentido do investimento, não sei depois relativamente à tributação. Mas como é que então funciona no caso dos dividendos? A nível de tributação é idêntico, é muito idêntico, porque logo a seguir, por exemplo, estamos aqui vamos falar, por exemplo, da de giro e estamos a falar basicamente das mesmas situações, ok? Ou seja, o que a gente falou antes é atribuído aqui porque simplesmente na parte do dividendo nós vamos, e corrijo-me se eu me estiver enganado, que o resto acho que vou dizer direito, nós podemos ter algo e obter rendimentos desse algo, é isso, certo? Pronto. Ou seja, nós vamos ser tributados por esse rendimento, é como se tivesse um depósito a prazo e tivéssemos a receber determinado juro e vamos ser tributados em 28% desse juro, ok? Portanto, aqui é exatamente a mesma questão. Ok, quanto é que são os mesmos 28%? É a mesma forma, é os mesmos 28%, está bem? Ok. A nível de investimentos é quase sempre os 28%. Mas há uma outra situação que às vezes pode ser menos. Se tiveres, por exemplo, a residência num país claramente mais favorável, ok, num regime... imagina que estás no Dubai, por exemplo, podes ser penalizado por isso e ser tributado acho que salvo erro, em 35%. Mas já é um caso mais específico. Mas a norma é os 28%. Ok, tudo bem. Há alguma diferença entre receber dividendos em diferentes plataformas? A única forma... Pronto, isto foi uma pergunta que surgiu. Eu penso que para as finanças isto é indiferente. Tu tens na corretora A, B, C ou D, isso não interessa. A única diferença que pode ser é se estivermos a usar corretoras ou outros intermediários estrangeiros. Pronto, eu acho que é essencialmente esta a questão, porque se não tiveres corretora, pronto, temos que ver qual é que é o local. Se for as corretoras, pronto, a tributação de rendimentos obtidos através dessas corretoras, sediadas neste caso no estrangeiro, terá de obedecer às regras previstas no ordenamento jurídico de cada país. Ok, e o que é isto? É se tiver recebido, por exemplo, dividendos, ações detidas através de corretoras estrangeiras, tem que as declarar em IRS se forem relativas a ações nacionais e não tiver feito a via de retenção na fonte em Portugal, ok? Por isso é que eu vou usar, neste caso, o anexo E, ok? É a diferença para a parte anterior, que é as corretoras, se tiver feito a retenção em Portugal, anexo E. Se não houve retenção na fonte, aí, se estivermos a falar em ações relativas a... Se estivermos a falar de ações nacionais e não tiver havido retenção na fonte, em Portugal, neste caso, estamos a falar do anexo E, ok? Se houve retenção na fonte para Portugal e quiser optar pelo englobamento, podemos também mencionar no E, já os dividendos de ações estrangeiras têm que ser declarados no J. Ou seja, a única questão aqui é o anexo E é para as portuguesas, através das corretoras. Okay. Se forem, neste caso, dividendos das ações estrangeiras, têm que ser declaradas no J. Relativamente à parte dos dividendos, também acho que estamos esclarecidos, não há assim muitas dúvidas, até porque há muita coisa que é semelhante no que diz respeito às mais-valias. Agora entramos noutro campo que é das peer-to-peer. E portanto, é um outro tipo de investimento e a pergunta, novamente, é a mesma coisa. Como é que isto se declara? Pronto, olha, neste caso, estamos a falar em plataformas de empréstimos, não é? Que tem que declarar anualmente os juros ganhos, lá está, os juros que nós ganhamos, basicamente, e de encontro ao ponto anterior que a gente começou a falar. Não importa se foram reinvestidos ou se foram levantados os valores, o que importa é os juros obtidos, que foi no caso da Revolut que eu falei disto. Portanto, são ganhos de capitais também e têm de ser declarados no anexo próprio, neste caso. Estamos aqui a falar discriminado por país. O que é isto?
Aqui, nós, por exemplo, quando estivemos agora a falar das mais-valias da Bandora, e vai ser a mesma coisa, que é o anexo E ou o anexo J, ok? Anexo E, se forem obtidos em Portugal, anexo J, se estivermos a falar em juros, em rendimentos estrangeiros, exatamente, ok? É essencialmente isto. Neste caso, é importante também descarregarem o PDF ou Excel destas plataformas, que é para ter acesso a uma informação mais fidedigna, para depois também comunicar à autoridade tributária. Eu penso que estas plataformas, dada como é que se diz? A forma como elas estão desenhadas, é muito intuitivo este ficheiro. E é Ok. mais fácil para descarregar e comunicar depois também isso. Pronto, eu só queria aqui encontrar aquela questão que foi uma das questões também que colocaram, não é? Que era relativamente à pessoa ter atividade aberta ou não, ok? Ok. Pronto. Neste caso, aproveito para reforçar, uma vez mais, que tem, que é feito em várias questões, e já me perguntaram a mim também pessoalmente, particularmente, se os rendimentos, neste caso, de categoria E, fossem obtidos em Portugal, eu tenho que preencher o anexo E, ok? Se for de estrangeiro, o anexo J, ok? Isto é claro. Agora, eu posso investir nisto como um trabalhador com rendimentos empresariais profissionais, ok? E aí, abro atividade, mas a meu ver, pá, não faz qualquer sentido eu estar a investir na bolsa ou investir na peer-to-peers ou noutra plataforma qualquer desse ponto de vista, percebes? Eu acho que Certo. não há necessidade das pessoas estarem a abrir atividades. Atividades é para prestações de serviços, para vendas, ok? Neste intuito não acredito que seja Certo. uma mais-valia de todo, ok? A última questão é relacionada com as criptomoedas. Portanto, e Exatamente. então, nos últimos meses, aquilo tem disparado à bruta, as pessoas estão a ter ganhos consideráveis e com esse tumulto à volta do assunto, também surgem as dúvidas relativamente como é que isto se tributa, se existe legislação. Ou se não existe. As pessoas estão todas a pairar no ar, não sabem o que fazer com isso. Como é que funciona? Exatamente. Olha, eu vou falar aqui do anexo, do anexo B, que é o trabalhador empresarial e profissional, que é só para percebermos Ok. aqui. Que é, atualmente, em Portugal, não é tributável a valor das vendas de criptomoedas, pelo que não tem que declarar sequer no IRS, ok? O que é importante frisar nisto? Vocês fazem investimentos seja no Bitcoin, seja qual for a moeda, e por cada levantamento que vocês fazem, guardem os documentos todos, porque podemos estar a Ok. falar de aumentos consideráveis de património, ou seja, agora fugiu o meu nome, lá está, quando nós precisamos dos nomes eles fogem, mas podemos estar a falar de enriquecimento ilícito, porque é o que as finanças pensam. E se nós tivermos comprovativo que isto aqui foi de criptomoedas, e não era declarável já a data em Portugal, portanto, Certo. E não fica o vão assunto arrumado, não é? ficar o assunto arrumado, mas tens que guardar esse histórico, porque daqui Certo. por 4, 5 anos podem se lembrar e isso acontece. Mas tu consegues dizer se, por exemplo, agora não é declarado, não tem enquadramento fiscal as Uhum. criptomoedas, mas imagina, daqui a 5 anos já é, mostrando esses Só, documentos, só se que as finanças podem declarar daqui a 5 anos o que nós fizemos hoje? não, o que eu penso é que tu, ao declarares daqui a 5 anos, a legislação não vai ter retroativos, porque acho que não faz qualquer sentido, não é? Ok, certo, Ah, certo, Porque senão tu não sabias como é que ias. Imagina que tu, vamos supor, ganhaste muito dinheiro naquilo. Opa, gastaste o dinheiro todo. Se for preciso agora, pronto, ficaste milionário, gastaste o dinheiro todo, hoje em dia não tens capacidade para pagar, se fosse com efeitos retroativos, que é bom tu pôr preso, estás a perceber? certo, certo. Não faz grande sentido. Agora, a forma como isto vai ser legislado, eu pessoalmente, eu tive esta semana uma, duas conversas sobre isto, porque ao contrário da forma que temos das ações, dos dividendos, primeiro é muito difícil controlar, ok? Aliás, Uhum, eu acho que nem dá para controlar, que é diferente. certo, Ah, Porque podemos saber ao valor que tu compraste, mas quem garante primeiro que foste tu que compraste, ok? Porque eles têm que, nem sabem onde é que está a tua cripto, onde é que está a cota que tu tens de criptomoedas ou a porcentagem que tu certo, tens, certo. percebes?
é muito, muito complicado. Eu não faço ideia mesmo como é que isto vai ser. Não faço mesmo ideia. Agora, há outros países que já têm isto mais ou menos legislado. Eu ainda não estudei o caso dos outros países, porque o meu caso principal é que é em Portugal. Mas, por exemplo, imagina que há bocado estávamos a falar dos rendimentos da atividade profissional empresarial. Quem tem atividade aberta, essas pessoas já têm que adicionar esses rendimentos aos restantes do anexo B. Ok, como é que eles adicionam? É um bocado duvidoso. Ok, eu investi, vou dar aqui um exemplo, se calhar disparado, 1000 euros e aquilo aumentou para 2000 euros. Ok? Uhum. Qual é que foi o teu rendimento? Foi 1000 euros, que é a diferença. Ok? Mas estás a justificar, estás a pôr documentos na tua contabilidade, que é com base em prints, com base, percebes? Eu não Certo, sei. E aí sim, eles vão ser tributados. Por certo. isso, malta, façam isto a título individual, não usem aqui a parte de atividade profissional ou empresarial. Quem já fez isso, pá, vai ter que ser declarado, porque vai ter, digamos assim, ou um aumento patrimonial. Quero aproveitar só para fazer aqui um bocadinho de publicidade ao curso de IRS que eu ainda tenho. Força, 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 Eu diz. tenho Diz. uma formação completa em IRS, tenho 2 módulos no final, ou seja, aqueles são 3 módulos. Um é só teoria, ok? Que é uma teoria muito suave, que é para perceber, nomeadamente, quem está fora de Portugal, como é que é tributado, quem está em Portugal, como é tributado também, como é que são as taxas, como é que não são, como é que se faz o englobamento, como é que não se faz. E há uma parte para quem investe em ações, dividendos, etc. Quem faz investimentos mesmo, puro e duros. Tenho 2 vídeos que explica direitinho. Se tiveres dividendos, tens que ir ao anexo E, ao quadro X, colocar o valor, percebes? E está muito, muito intuitivo. Opá, no limite, as pessoas param o vídeo, porque aquilo está com vídeos, param o vídeo, tomam nota ou fazem a declaração de IRS ao mesmo tempo. E eu acho que é um excelente investimento. Ok, ok. E É como um guia passo a passo, não é? sim, é um guia passo a passo, mas neste caso está mesmo categorizado por investimentos. É mesmo o IRS para investidores, digamos assim. Ok. Como é que as pessoas te podem contactar para saber acerca desse Prontos. curso? E basta ir ao meu Instagram, que é contabilidade _ sem segredos, mas se puserem contabilidade sem segredos vão lá ter na mesma. Tenho o link na bio e qualquer coisa também podem mandar mensagem pessoal. Ok. Relativamente aos investimentos e como é que eles são tributados, acho que estamos esclarecidos. Mais dúvidas, contactem o André através do Instagram, fica na descrição. Obrigado, André, por este tempo. Ok. Só uma coisinha que eu queria dizer. Diz. Eu tive que adiar as aulas de dúvidas, porque depois o módulo 3 ia ter uma aula de dúvidas do curso de IRS, mas vai ter 2 aulas de dúvidas, uma no final ainda de março e outra logo no início de abril. Portanto, quem tiver dúvidas sobre esta matéria também pode colocar nessas aulas que vão ocorrer em direto na minha plataforma do curso. Está bem? Eu quero-te agradecer a ti, Filipe, primeiro pelo excelente trabalho que fazes. Tu próprio já me recomendaste também clientes. Eu próprio já aconselhei pessoas que queriam Sim, entrar um obrigado. bocadinho nestes negócios, que é preciso muito estudo e seguir alguém que tenha literacia e conhecimento para tal. Pá, eu acho que é um excelente Instagram também o teu e o trabalho que tu fazes. Muito obrigado também pelo convite. Sim, obrigado. Acho que são estas duas áreas estão muito interligadas e são extremamente importantes para a pessoa tentar mitigar quaisquer erros que possa cometer É mesmo. e, portanto, não só estuda e analisa aquilo que tiver que analisar sobre investimentos e também tem que estar informada sobre como é que deve declarar, como deve ser os rendimentos que está a obter. Exatamente. Não é? Bom, ficamos por aqui no vídeo. Obrigado, André, mais uma vez por teres participado nesta conversa. Um excelente dia a todos e eu vejo-vos no próximo vídeo. Obrigado. Um abraço.